Boa tarde a todos. Quem fala aqui é Luiz Hertel. Eu sou médico cardiologista. É um prazer muito grande poder falar com vocês num dia tão importante. Hoje, dia 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração. Por esse motivo, eu gostaria de atender ao chamado de todas as pessoas para participar com a gente da discussão sobre os assuntos do coração. Agradecer também ao público em geral pela grande resposta essa semana, com mais de 150 mil visualizações do vídeo, mais de 250 comentários, mais de 8 mil reações e mais de 1.800 compartilhamentos. E agradecer a todos que neste momento também estão dedicando esses próximos 30, 40 minutos a discutir esse assunto tão importante. E por que esse assunto é tão importante? Vocês sabiam que 18 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por causa de problemas do coração? Vocês sabiam que nos Estados Unidos, que tem estatísticas muito boas, mas ele reflete uma realidade aplicável a muitos países do mundo, inclusive no Brasil, que 1/4 das causas das doenças do coração, das causas de morte, são por doenças do coração. Imagine, 25% das pessoas no mundo, e todas as doenças que nós conhecemos, que são milhares, morrem do coração. Outros 25% morrem de câncer. E as outras doenças compõem o resto. Agora, se você juntar as doenças do coração, as doenças cerebrovasculares, como, por exemplo, o derrame cerebral, então a gente tem praticamente 30% das causas de morte no mundo como sendo por problemas cardiovasculares. Bom, é claro que isso não se aplica a todos os países, tem realidades diferentes, mas no nosso país isso é muito aplicável. Vocês sabem, o coração ele tem algumas particularidades. Ele é um órgão único, né? Nós não temos um segundo de reserva. Não tirando a importância de nenhum outro, mas a gente tem 2 pulmões, 2 rins, 2 olhos, 2 ouvidos. E claro que a gente tem perda quando perde um dos órgãos, mas se perder, quando a gente só tem um, se perder completamente este a gente fica sem ele. E o coração ele é responsável pelo batimento do sangue, então, em última análise, se este órgão parar, todo outro corpo que pode estar, todo o resto do corpo que pode estar perfeito, também vai parar. Então, o coração é um órgão vital em todos os sentidos. E também, quando a gente fala em doenças do coração, a gente não pode entender o coração como sendo algo único. O coração tem várias estruturas. O coração é uma bomba que envia o sangue para todo o organismo poder funcionar. Essa bomba é um músculo, ela tem válvulas, ela tem vasos e ela também tem um sistema elétrico. Então, os problemas do coração, eles podem acontecer em qualquer um desses setores do coração. Então, a gente não pode misturar as coisas. Existem problemas simples do coração, existem problemas muito sérios do coração. Então, a gente tem que dar a devida atenção, mas a gente não está falando sempre da mesma coisa. E a gente vai explicar um pouquinho desse universo aqui para vocês. Antes de entrar nas perguntas, que foram muitas, e eu não vou poder respondê-las nesse tempo que eu tenho, até para não abusar da paciência de vocês, eu aleatoriamente escolhi algumas perguntas para responder, mas estou agradecendo de coração, a todos que se manifestaram. Eu gostaria de falar que as doenças do coração podem ser congênitas, ou seja, nascerem com a pessoa, ou ela pode ser adquirida. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de doenças do coração que matam, e que essas mortes que nós vemos, são as doenças provocadas, geralmente, pelo estilo de vida que as pessoas levam atualmente. Então, hoje em dia, diferentemente do passado, as pessoas vivem mais tempo.
Então é muito natural que com o passar do tempo problemas no coração venham a acontecer. Mas se a gente controlar os chamados fatores de risco dos problemas cardíacos, a gente vai tirar da chance de ter um problema cardíaco mais de 95% das pessoas. E esses fatores de risco são muito conhecidos. E todos nós podemos fazer alguma coisa para que eles não nos atinjam. Então, eu vou falar da pressão alta, do colesterol elevado, do diabetes, do álcool, do cigarro, tabaco, do excesso de peso, da obesidade, do sedentarismo e do estresse, que são os fatores de risco mais importantes. Pressão alta é uma doença terrível, mas na maioria das vezes facilmente tratável. Desde, é claro, que o paciente busque ajuda e que a sua pressão fique controlada. O colesterol também. O colesterol é uma coisa muito séria. O colesterol é um fator de risco muito importante para entupir os vasos. E ele precisa ser tratado. Claro que, às vezes, não é necessário medicação. Mas, às vezes, a medicação é a única alternativa. Então, por favor, prestem muita atenção. E tem um outro detalhe. Não é porque você não come comida gordurosa que você não vai ter colesterol elevado. Muitas vezes ele aumenta por motivo genético. Então, às vezes tem pessoas magras, com bons hábitos, com colesterol muito alto, que precisam de tratamento. O diabetes, que está muito relacionado com o excesso de peso, é uma epidemia no mundo. Cada vez mais, centenas de milhares de pessoas são diabéticas. E esse aumento do açúcar no sangue afeta consequências em vários órgãos do corpo. No coração, nos olhos, nos rins, nos vasos. E aí a pessoa acaba tendo consequências seríssimas por causa disso, e no cérebro também. O álcool. Muitos já se ouviram falar que álcool pode fazer bem ao coração. É verdade que o álcool, em pequenas doses, pode ter um efeito neutro ou até positivo na saúde cardiovascular. Quando a gente fala em pequenas doses, seria geralmente uma dose, no máximo duas, para mulheres menos, pela área corpórea, por causa de questões do próprio fígado. Acredita-se que a mulher deva beber 2/3, mais ou menos, da quantidade de álcool do homem, pela questão de sensibilidade, que você pode tomar essa bebida e até fazer bem ao coração. Isso se atribui muito ao vinho tinto pela presença dos polifenóis. Mas a bem da verdade é que se você não se cuidar, tomando mais do que isso todos os dias, o álcool se torna um potente fator de risco cardiovascular, levando à obesidade, alteração dos triglicerídeos, açúcar no sangue, etc. E o pior, ele causa dependência. Então, é muito fácil se tornar um alcoólatra e ter um prejuízo social, familiar, de trabalho gigantesco por causa disso. Então eu digo para você, cuidado. O álcool, para ser usado diariamente em baixas doses, você tem que tomar muito cuidado para não criar dependência. Então eu recomendo que não se tome álcool todos os dias e quando tomar, se tome com muita moderação. Obesidade. Nós precisamos cuidar do nosso peso, porque a obesidade, na maioria das vezes, ela está relacionada a outras doenças, inclusive do coração, mas até câncer, diabetes, etc. Então, eu sei que não é fácil, porque muitas vezes a obesidade tem um componente genético muito grande. Vocês devem, às vezes, se sentir meio irritados, que vêm algumas pessoas comerem muito mais do que você e serem magras, e você come muito pouco e não consegue emagrecer. Pois bem, não fique muito triste. Nós não somos todos iguais. O ser humano é diferente um do outro. Cada um tem os seus pontos positivos, as suas virtudes, e às vezes tem os seus problemas também. Mas essa é a beleza do mundo, nós não somos todos iguais. O importante não é que a gente tem que ser magro
para ser bonito. Não é a magreza que define beleza. Quando eu falo aqui de obesidade, é que a obesidade geralmente está relacionada com alterações da pressão arterial, do colesterol, dos triglicerídeos, do açúcar no sangue. Então, ela pode estar levando a você a no futuro viver menos. Então, você deve fazer um acompanhamento e essa pressa para emagrecer, ela vai depender apenas da questão dos teus exames, da tua pressão e do teu relacionamento com o médico. Não é um número para ficar bonito, é um peso para ficar saudável. Uma das coisas que impede a pessoa de emagrecer é porque ela é sedentária, ela não faz atividade física. O benefício do exercício físico ele é enorme para o coração. Porque além de ele evitar a pessoa de engordar muito, e a pessoa percebe que para fazer mais exercício ela precisa estar um pouco menos pesada, ele realmente atua fortemente na proteção cardiovascular. Então, mesmo uma pessoa que teve problema cardíaco sério, sob vigilância médica, tomando os remédios adequadamente, ela deve se movimentar. O limite dessa movimentação vai ser de acordo com a sua capacidade. Mas é sempre uma conquista. Mesmo a pessoa que teve doença, ela vai melhorando a cada dia. Então, o exercício pode ser andar dentro de casa. O exercício pode ser correr na rua durante 1 hora. O exercício pode ir numa academia. Vai depender de cada pessoa, de cada capacidade, de como ela está e de como está preparado para fazê-lo. Mas é sempre bom fazê-lo. O estresse é um dos grandes males do mundo moderno. Ele provoca aumento da pressão arterial, alterações fortes no nosso organismo, provoca mudança de comportamento, muitas vezes até em relação à própria vontade de comer, etc. E ele realmente precisa ser controlado. São várias as formas de fazer isso. A gente pode relaxar, fazer atividades com as pessoas que a gente ama, qualquer tipo de outra manifestação para buscar o autoconhecimento, e sempre é muito importante. E a gente tem que saber dosar o quanto nós trabalhamos, o quanto nós descansamos e o quanto a gente leva o trabalho para a nossa hora de descanso. Bom, eu disse há pouco, vou repetir, houve muitas perguntas. Isso me deixou bastante feliz e motivado. E por isso eu escolhi algumas perguntas, a maioria das vezes aleatoriamente, buscando um assunto que eu sei que é importante para todos, e vou responder algumas perguntas. Outras acabaram sendo coisas muito técnicas relacionadas a uma doença, a uma consulta, a um tratamento. Não seria correto, de minha parte, responder ou trocar um remédio de alguém, porque eu não estou examinando, eu não sei do seu histórico por completo, então a gente não tem condições de fazer isso. Mas a gente tem condições de abordar sobre os temas que me foram perguntados. E é isso que eu vou fazer agora. E a primeira pessoa que fez a pergunta foi a Fabiane, e ela comentou sobre infarto sem dor, sobre morte súbita e sobre a relação do infarto com o frio. O coração dói, gente. Então, muitas vezes o pessoal fala que o coração não dói, ou que o médico diz que o coração não dói. O coração dói, dói muito. Graças a Deus que ele dói. Porque, doendo, ele nos dá a chance de tratá-lo. Só que é importante dizer para você que não é qualquer dor que é dor do coração. Às vezes a dor do coração, uma pontada no peito, uma fisgadinha, em vários lugares do peito, pouco provavelmente seria do coração. A dor do coração é mais em queimação, ela fica mais no lado esquerdo no meio do peito, ela é mais demorada, ela pode correr para o braço esquerdo, às vezes para o braço direito, até para as costas ou para o pescoço. É em aperto, ela queima. Então, ela tem algumas características próprias. Então, assim, dificilmente, a maioria das dores que a gente sente no peito não são do coração. Podem ser do pulmão, do esôfago, de outras musculares, de outras estruturas. Mas o coração dói, e graças a Deus que ele dói. Infelizmente, em alguns casos, como foi o caso citado,
as pessoas podem ter infarto sem dor. Às vezes, pessoas mais idosas, diabéticos ou outros casos, a dor acaba sendo mais leve e as pessoas acabam nem percebendo ela. Então, coração dói, gente. O frio. Sim, existe uma relação de maior incidência de eventos cardiovasculares no inverno. Tem algumas teorias para isso. A mais relacionada é que os vasos se contraem um pouco mais, que também pelas doenças inflamatórias do inverno, as gripes e resfriados, pneumonias, causam um quadro inflamatório sistêmico que pode piorar as doenças do coração, e talvez até por causa que o sangue fica mais viscoso no inverno. Então, é importante que a gente mantenha nosso corpo aquecido, principalmente as pessoas que já têm problema cardíaco conhecido. Então, às vezes o pessoal também falava que não podia fazer atividade física de manhã, só à tarde, porque quem fizesse de manhã poderia morrer. No mesmo caso do frio, ele não vai matar quem não tem problema no coração. Entende? Se você tem um problema no coração, você deve evitar de realmente se expor a frios muito exagerados, a fazer atividade física de repente, e geralmente de manhã, mas se você tiver bem tratado, condicionado, você pode fazer atividade física em qualquer horário. O problema é estar bem acompanhado, estar bem tratado, protegido. A pessoa protegida, fazendo exercício, ela vai ficar ainda mais protegida, ela não vai ficar em risco. Morte súbita. Morte súbita é o grande fantasma da cardiologia. Infelizmente, nem todas as doenças, por exemplo, às vezes no coração, a gente não tem a chance que a gente tem nos outros órgãos, às vezes de uma tosse, que vai virar, depois com febre, que vira uma pneumonia, que espalha para o pulmão, que daí a pessoa piora. Às vezes o coração simplesmente para. Né? E aí eu não tenho chance de evitar que ele parasse, ele já parou. Por isso que em muitos lugares movimentados do mundo existem, por exemplo, desfibriladores, para dar choque numa pessoa que tem uma parada cardíaca súbita. Mas assim, tem morte súbita quem tem problema no coração. Não tem morte súbita quem não tem problema. Então, se a gente fizer atitudes preventivas, cuidar dos fatores de risco, fazer avaliações médicas eventuais ou regulares, de acordo com a idade, a chance de acontecer isso com a gente, e mesmo nas pessoas que têm problema no coração, é mínima. Então, a gente não deve ficar pensando somente na exceção. A gente tem que transformar o medo de ter um problema desse em atitude, em procurar o médico, em se prevenir, em fazer as coisas e tomar os remédios quando eles são prescritos. E outra coisa, vocês perceberam há pouco quando eu falei que 1/3 das pessoas do mundo vão morrer nos países menos em desenvolvimento de problemas cardiovasculares? Não vai ter cardiologista para isso no mundo. Os médicos clínicos gerais e das áreas clínicas, eles acompanham os pacientes também. Porque se a gente for só evitar de morrer no coração procurando um cardiologista, não vai ter cardiologista suficiente no mundo. A gente precisa cuidar da pressão alta, que o clínico geral pode cuidar, do diabetes, que o endocrinologista também pode cuidar, que também a gente precisa ajudar o endocrinologista, porque também tem uma epidemia de diabético no mundo, se for só com ele não vai ter chance eles cuidarem. Você entende que a maioria das coisas não precisa do especialista. São coisas mais gerais que podem ser tratadas por muitos médicos. Ok, vou ser um pouco mais curto nas outras respostas. A Kátia Regina perguntou sobre o prolapso da válvula mitral. O prolapso da válvula mitral é uma dobrinha na válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, o lado esquerdo do coração. Isso é muito comum na população normal. Apenas uma rara quantidade das pessoas com prolapso acabam tendo um problema na válvula mitral. Então tome muito cuidado com isso. O cardiologista que avaliou você, ele sabe muito bem dizer se esse prolapso é só uma leve alteração da normalidade quando você nasceu, ou se realmente ele pode ser uma doença. Mas geralmente não é. Aneurisma de aorta. A aorta é um vaso, a gente chama
às vezes erradamente, não é veia, né? A aorta é uma artéria, é a artéria mais calibrosa, é maior que sai do coração. Ela é larga, e se ela romper, claro que a pessoa não vai sobreviver se ela romper completamente. Às vezes ela pode só vazar um pouco de sangue na sua própria parede. Então, quem tem dilatação da aorta, desse vaso importante que sai do coração, precisa fazer o acompanhamento seriado, tratar a pressão alta para que esse vaso não dilate mais e outros fatores de risco. Porque se a pessoa não se cuidar, um dia ela pode ter um problema sério. Mas isso, de novo, tem tratamento. Antes dessa artéria rasgar, como a gente pode colocar, fazer uma cirurgia, colocar um material para proteger, tem várias coisas que podem ser feitas. Perguntaram sobre ponte miocárdica. Isso é uma situação quando uma artéria do coração, as coronárias, acaba tendo um trajeto por dentro do músculo cardíaco. E às vezes o músculo se contrai. Essa foi uma pergunta do Cal Barreto, e que acaba apertando o vaso, e aí pode causar algum tipo de sintomas. Mas geralmente o prognóstico dos pacientes que têm ponte miocárdica é extremamente benigno. E às vezes tem alguns remédios que podem aliviar os sintomas, mas creio que a avaliação cardiológica vai tranquilizar bastante quem tem isso e diferenciar de doenças mais importantes. A Nilza comentou que o namorado é uma Maria Fumaça. Olha, e também a Selma falou sobre o cigarro e outros tantos. Obrigado por falar sobre o cigarro, porque é a maior causa de morte evitável no mundo. Então, fumar é a maior desgraça que a gente pode fazer contra o nosso corpo. Quisera que a gente soubesse disso no começo da vida da gente, porque quando a gente vai atingindo uma certa idade, a gente, claro que a gente não, vai pensando que a vida pode acabar um dia. E a vida é uma coisa tão maravilhosa que a gente não quer que acabe. E quando a gente é novo, a gente acha que nada nos destrói, que nada vai... A gente tem muita vida pela frente ainda, então a gente assume alguns riscos. E eu acho que o cigarro é o dele. Só que o cigarro é uma droga, e ele vicia pesadamente. Então, com isso, quem fuma tem que parar, e principalmente quem tiver numa fase de risco para começar a fumar, não comece. Segure, porque dá um trabalho enorme para parar. É uma doença. Precisa de apoio para conseguir interromper esse vício. Não é uma fraqueza. Então precisa usar, muitas vezes, de terapias ortodoxas, às vezes outros tipos de terapia, adesivos de nicotina, remédios para o sistema nervoso, mas tem tratamento. As pessoas que tentam e aceitam ajuda, geralmente conseguem. Perguntaram também sobre coração musculoso, coração grosso. Diferentemente dos nossos músculos, que quando engrossam a gente fica orgulhoso, o coração não pode engrossar. Qualquer engrossamento da musculatura do coração não leva a nenhum benefício do organismo, leva sim a um malefício. Então o coração não pode engrossar e não pode dilatar. Mas às vezes algumas pessoas, por questões genéticas, têm uma hipertrofia do músculo cardíaco, que deve ser acompanhada e muitas vezes tratada com medicação, mas geralmente tem um bom curso, exceto raros casos em que esse engrossamento é muito alterado. A pressão arterial elevada é a principal causa de engrossamento de hipertrofia do músculo do coração. Gilberto, muito obrigado por ter perguntado sobre os níveis de colesterol. Às vezes os pacientes ficam chateados com a gente porque a medicina vive mudando os índices. Mas isso não é por acaso, porque a gente vai fazendo cada vez mais estudos novos que vão vendo que, às vezes, valores menores de algum tipo de resultado de exame, como o açúcar no sangue, a glicemia ou o colesterol, as pessoas morrem menos no final se tem esses valores mais baixos. Recentemente, a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou uma diretriz onde ela coloca que o valor normal do colesterol total é menor do que 190. Até há pouco tempo era 200. Então, você que acabou de atingir 200, não você, mas qualquer uma das pessoas que estão nos assistindo, e agora mal chegou no 200, agora não é mais bom, tem que ser 190.
Mas, claro, e não é bem assim. Já ouviu falar, às vezes, que uma andorinha sozinha não faz verão? Se você tiver um colesterol um pouquinho mais alto, 220, 230, não fumar, fizer exercício, a pressão for normal, não tiver história familiar do coração, de problemas do coração, peso normal, dificilmente esse colesterol vai lhe causar um problema cardíaco impossível ou surpreendente. Então, assim, na verdade, a gente tem que avaliar os fatores de risco em conjunto. Então, as pessoas às vezes podem ter um colesterol até de 200, mas se ela for obesa e fumante, o risco dela é elevado. Então, nunca pensem sozinho num fator de risco. É muito importante avaliar o risco global de um paciente. O triglicerídeos em jejum é menor do que 150, normal, não em jejum menor do que 175, e o colesterol bom, o chamado HDL, é bom que seja acima de 40. A Giane perguntou sobre artérias no coração com obstrução. Giane, você comentou que foi tratada uma artéria com stent, outras duas têm 80% e 60%. Embora o número seja um número psicologicamente forte, né? Eu tenho 80% de um vaso entupido, então isso causa medo. É importante que você saiba que tudo depende de qual vaso é, em que localização do vaso está essa obstrução, qual é o tipo de placa que está causando essa obstrução, que pode ser uma placa estável e não vai evoluir, porque isso está sendo tratado, ou uma placa instável, que mesmo de 50% pode lhe causar um problema. Então, há muito tempo que o número não é mais um valor absoluto. A gente precisa avaliar no contexto daquele coração, daquela pessoa, se esta lesão naquele vaso realmente traz a ela algum risco. Olhando aqui um pouco para a tela, a Luciane pergunta sobre eu faço dieta, porém tenho colesterol alto. Bom, eu comentei isso há pouco, né, que aproximadamente 3/4 do nível do nosso colesterol no sangue vem da produção hepática, produção pelo fígado. Então, com a dieta, você consegue atuar realmente em apenas 1/4. Então, às vezes, você faz uma dieta absurda e o teu colesterol não baixa adequadamente. Então, como eu disse, vai ter que você avaliar o teu risco global, ver o quanto ele realmente está na sua idade, com a sua história familiar e com os seus outros fatores de risco, para ver se ele é um problema ou não. A Diana pergunta que ela fala que ela tem 18 anos e fez um eletrocardiograma e a médica disse que o coração está batendo devagar ou muito devagar e ela nada sente. Veja bem, não existe o coração não é como o número do nosso calçado, que depois que a gente fica adulto é sempre o mesmo número. O coração não bate do mesmo jeito, a pressão arterial nossa varia bastante. É de acordo com a nossa atividade, naquele momento que faz o eletro, é de acordo com o nosso sistema nervoso, como a gente está naquele momento que faz o eletro, é de acordo com o nosso condicionamento físico. Vocês sabem que os atletas, eles têm uma frequência cardíaca extremamente baixa, porque eles são condicionados do ponto de vista cardiovascular. Então, em repouso, uma frequência cardíaca, por exemplo, de 48, 50, 55, é absolutamente possível, saudavelmente, em várias pessoas. Como também em algumas, eu posso ter uma frequência cardíaca de 85, mas o habitual é eu ter frequências cardíacas mais baixas em repouso e mais elevadas quando eu estou em atividade, quanto maior for essa atividade. Quem já fez um teste de esforço, um teste de esteira, ou quem já usou um frequencímetro e andou com isso, já viu que durante o teste
A nossa pressão ela sai de 12 por 8 e às vezes vai para 14 por 9, para 15 por 10, até 18 por 10, 19, com a frequência cardíaca de 150, e depois, à medida que eu vou desacelerando, vai voltando ao normal. Graças a Deus. Porque se meu coração não acompanhasse o meu esforço físico ou emocional, provavelmente eu ia desmaiar. Então existem adaptações fisiológicas. A princípio, se a frequência cardíaca não é baixa demais, de um jeito assim meio de doença mesmo, eu diria que é um orgulho ter frequência cardíaca mais baixa. Prolapso eu expliquei há pouco. Falar um pouco sobre o estudo eletrofisiológico sobre a ablação. Bom, isso foi perguntado também pela Maria e pelo Fernando Caterine, que na realidade, como eu falei para vocês, uma das partes do coração é o sistema elétrico, é a bateria e o sistema elétrico do coração. E o estudo eletrofisiológico é justamente para avaliar a saúde do sistema elétrico do coração. Muitas pessoas têm arritmia, que seriam descompassos do coração, que pode ser para menos ou para mais. E a ablação é a cauterização, é a queimação, através de um catéter, de uma área elétrica do coração que bate demais. E aí interfere no batimento da pessoa. Então, às vezes, para alguns tipos de arritmia, eu posso resolver por um catéter, que eu coloco por uma veia, vai até o coração e aplico uma energia de radiofrequência e cauterizo aquela área onde está nascendo aquele impulso anormal. Foi, sem dúvida nenhuma, um grande avanço da medicina a introdução desse método há mais ou menos 25 anos, que tem evoluído cada vez mais. E aí, com isso, as pessoas não precisam mais tomar muitas vezes remédio a vida toda por causa de um problema que pode ser eliminado. Ou fazer uma cirurgia de peito aberto para fazer um corte de um ponto no coração. Então, arritmia cardíaca, palpitação, é um capítulo à parte. Então, se às vezes você for, como foi perguntado, também foi dito por alguém nas perguntas que o médico, você acusou um pequeno problema elétrico, mas o médico disse que não era nada, às vezes não é nada mesmo. Tem arritmias que são benignas, assim como tem sopros no coração, barulhinhos no coração, que são absolutamente benignos. Você vai viver a vida inteira com isso. Você vai viver com isso, mas nunca vai morrer por causa disso. E tem outros, que muitas vezes nem fazem muito barulho, ou outras arritmias que são silenciosas, que são mais sérias. Então, sempre tem que separar o joio do trigo. Eu tenho uma palpitação, eu tenho um problema, sim, mas ela é do lado benigno, que boa parte delas são, ou é o lado preocupante? A ablação, ela costuma tratar arritmias benignas e arritmias que têm risco de vida. É um procedimento fantástico para os pacientes que têm indicação. O Marcelo pergunta quais são os cuidados para quem fez 3 pontes de safena e uma mamária. Bom, os cuidados são os mesmos que eu coloquei há pouco no início da conversa. Pelo amor de Deus. Para a pessoa ter 3 pontes de safena e uma mamária, provavelmente ela não conseguiu, na vida dela, controlar aqueles fatores de risco que eu falei. Pressão arterial, estresse, sedentarismo, obesidade, diabetes, tabagismo, colesterol elevado, etc. Agora é a hora de cuidar. Porque se você, com essas pontes que lhe foram colocadas, que foi necessário ser colocadas, provavelmente, se você controlar tudo isso, elas vão durar muito tempo e você vai viver muito bem. Então, agora, exercício faz parte, ir no médico regularmente faz parte, tomar remédio faz parte. Eu vou olhar uma última pergunta, então. Doutor, toda a cardiomiopatia é dilatada? Não. Como eu expliquei há pouco, cardiomiopatia, ou miocardiopatia, para ser um pouco mais simples, são as doenças do músculo do coração, não é da válvula, nem dos vasos, nem da coronária, nem da aorta e nem da parte elétrica, é do músculo do coração. E a bomba do coração, ela pode dilatar, ela pode engrossar, hipertrofia, ou ela pode ficar restrita. Então, tem 3 tipos de miocardiopatia. Do tipo, impedir que relaxe o coração,
dilatar demais ou ficar grosso demais. Algumas miocardiopatias hipertróficas podem dilatar no final, etc. Mas essas miocardiopatias têm muito tratamento hoje em dia, com muita medicação e muito acompanhamento. Raramente é preciso evoluir para um caso de transplante. Nós completamos 35 minutos de live. Eu tenho que encerrar, porque assim diz a boa prática que a gente não deva se estender, né? Então, eu gostaria de fazer alguns comentários finais. Novamente, agradecer a todos que participaram antes e durante deste evento. E também as pessoas que nos ajudaram a fazê-lo uma realidade. Eu gostaria de recomendar o site, a homepage da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É uma sociedade muito atuante, procura fazer muitas campanhas pelo Brasil todo para conscientizar as pessoas de que é muito possível evitar os problemas do coração, cuidar dos problemas do coração e ter uma longa e maravilhosa vida. Então visitem o www.cardiol.br. Então vou colocar aqui www.cardiol.br. Visitem, tem uma área para o público e cuidado também que a internet, vocês sabem, ela é um lugar maravilhoso para a gente achar coisas que nos ajudam, mas também um lugar perigoso para achar coisas que nos enganam. Eu gostaria que é muito importante que você se interesse pelos problemas da sua vida, da sua saúde, mas é muito difícil que você sozinho, e mesmo consultando na internet, consiga chegar a conclusões precisas. A medicina é uma atividade que visa ajudar as pessoas. Procure o seu médico de confiança. Divida os seus problemas. As pessoas não são iguais. O que se aplica a uma pessoa pode não se aplicar a outra. Então, muitas vezes, aquilo que um médico disse para uma pessoa não vai se aplicar para você, embora vocês tenham coisas semelhantes. Então, é muito complexo, muitas vezes, a gente emitir opiniões de situações nas quais a gente individualmente não avaliou. Então, temos que filtrar as coisas boas, mas não podemos deixar de, efetivamente, se a gente está suspeitando que tem um problema, de procurar uma ajuda especializada. No mais, eu gostaria de dizer a vocês, hoje é sexta-feira, então que tenham um excelente final de semana, que façam um balanço adequado entre a sua vida profissional, familiar e pessoal. Cuidem de vocês, sejam felizes e vivam muito tempo com muita qualidade. Tchau.